Os vikings, esses guerrilheiros que nos vêm à mente com imagens de longos dracars navegando os mares nórdicos, continuam a fascinar o mundo séculos após a sua era. Você pode estar se perguntando, o que realmente sabemos sobre esses homens e mulheres que marcaram a história? O que os fez tão temidos e respeitados em sua época? Neste vídeo, vamos explorar a história dos vikings, suas conquistas, cultura e legado. Prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas uma viagem pelo passado, mas uma verdadeira odisseia através da força e da coragem. Para entender a verdadeira essência dos vikings, precisamos voltar algumas centenas de anos e mergulhar no cenário nórdico que os gerou. No final do século VIII, a Escandinávia estava em um estado de transição. O que há muito tempo eram comunidades isoladas começou a se transformar em sociedades complexas, influenciadas por novas ideias e contatos comerciais. E entre essas inovações, uma característica se destacou na busca por aventura e conquista. Era uma época em que terras além da vista prometiam riquezas e oportunidades. Uma curiosidade que poucos conhecem é que, ao contrário da imagem de folclore dos vikings como brutais guerreiros, eles eram também especializados em comércio. As cidades portuárias que se formaram em torno de suas rotas comerciais, como Ribe na Dinamarca, eram centros de intercâmbio cultural. Você sabia que os vikings não apenas pilhavam, mas também trocavam produtos como peles, âmbar e até mesmo escravos? Essa faceta do comércio nos mostra que os vikings eram mais do que simples guerreiros, eram também habilidosos negociantes e navegadores. Os vikings eram conhecidos por suas impressionantes habilidades marítimas. Eles eram verdadeiros mestres da navegação, utilizando a posição do Sol, as constelações e até mesmo as correntes oceânicas para guiar seus navios. Você pode imaginar como era navegar em um ambiente que, para eles, era completamente desconhecido? Cada viagem apresentava um risco tremendo, mas também a oportunidade de descobrir novas terras. Por exemplo, os primeiros registros históricos sugerem que os vikings chegaram à América do Norte, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Isso mesmo! Em Aliança aos Meadows, na atual Terra Nova, vestígios de assentamentos vikings foram encontrados, provando que seus horizontes se estendiam muito além da Europa. O que será que eles pensaram ao avistarem essas novas terras? A figura do guerreiro vikings está entrelaçada com a imagem de homens robustos, armados com machados e espadas. Mas que tal uma reviravolta? Na verdade, as mulheres vikings não eram apenas donas de casa. Muitas eram guerreiras e participavam de batalhas ao lado dos homens. Você pode estar pensando, como é possível? Este fenômeno histórico desafia a visão convencional que temos das sociedades antigas, onde as mulheres eram relegadas a papéis secundários. As escavações de sepulturas de mulheres que continham armas e equipamentos de luta revelam uma verdade poderosa, e as mulheres vikings não eram apenas espectadoras passivas. À medida que os vikings expandiam seus horizontes, eles se tornaram uma força a ser reconhecida. Urbanas como Paris e Londres foram atacadas e saqueadas. O que acontece quando uma cultura que valoriza a guerra e o comércio encontra outra que valoriza a segurança e as tradições? Surgem tensões e conflitos. A história nos mostra que, embora os vikings tenham sido temidos, suas incursões eram frequentemente uma resposta a pressões sociais e políticas em sua própria terra natal. Eles fugiam da escassez de recursos, saindo para países mais ricos na esperança de um futuro melhor. Você pode estar se perguntando, por que eles eram tão eficazes em suas invasões? Os vikings eram astutos estrategistas. Suas táticas de combate eram frequentemente baseadas na surpresa e na velocidade. Um dos aspectos mais interessantes era o seu uso de embarcações longas, que podiam navegar em águas rasas, permitindo-lhes se aproximar dos portos e atacar sem aviso. Imagine o medo que isso poderia provocar nas comunidades costeiras, que dormiam tranquilamente à espera do amanhecer. Assim que os vikings chegavam à terra, o caos se instalava. E onde entra a religião nessa história? Os vikings eram pagãos, adorando uma rica tapeçaria de deuses e deusas, incluindo Odin, Thor e Freyja. Suas crenças moldavam não apenas suas vidas cotidianas, mas também suas visões de morte e conquista. O Valhalla, o Salão dos Guerreiros, era o lugar onde esperavam se encontrar após a morte se tivessem morrido em combate. Esta crença lhes proporcionava uma coragem extraordinária. Você consegue imaginar como essa ideia de um paraíso nascido da luta impactava seus guerreiros? Eles não apenas lutavam por riquezas, mas por um lugar em um mundo além da vida. Mas a história dos vikings não é apenas sobre conquistas e saques. É também uma crônica de assimilação e adaptação.
À medida que se estabeleciam em novas terras, muitas vezes eram influenciados pelas culturas locais. Por exemplo, ao entrar na Grã-Bretanha, os vikings começaram a adotar a língua e algumas tradições dos povos que encontraram. Essa troca cultural muitas vezes levava à formação de novos reinos e alianças, como no caso da Inglaterra. E aqui está algo surpreendente, e muitos sobrenomes e palavras que usamos hoje em dia na língua inglesa têm suas raízes na língua nórdica. Você sabia que até mesmo o nosso termo Friday tem origem no nome da deusa nórdica Frigg? Seguindo a linha do tempo, chegamos a um ponto crítico na história dos vikings, a chegada do cristianismo. A conversão ao cristianismo alterou significativamente a dinâmica da sociedade viking. Enquanto as comunidades cristãs floresciam, a cultura pagã dos vikings começava a se esvanecer. Esta nova religião lhes ofereceu um novo conjunto de valores e ideais. Mas a remodelação não foi sem resistência. Muitos ainda se apegavam às tradições antigas, gerando conflitos internos. Você pode imaginar o que isso significava para a identidade de um povo que até então viveu como guerreiros? Como a fé moldou suas aspirações e medos? Entretanto, a resistência ao cristianismo não impediu os vikings de se tornarem nobres e governantes em várias partes da Europa. Nobres vikings se casavam com nobres locais e até se integravam em suas sociedades. Os escandinavos que antes eram conhecidos como saqueadores tornaram-se, aos poucos, colonizadores, comerciantes e, em muitos casos, líderes respeitados. Este ato de transformação é um dos mais fascinantes na narrativa dos vikings. Você já pensou em quantas sociedades se moldaram a partir das invasões vikings? Estamos, portanto, em uma encruzilhada da história. De guerreiros temidos a assentadores de terra, os vikings deixaram um impacto indelével em todos os lugares por onde passaram. Através das suas lutas e conquistas, contribuíram para a formação de novas identidades culturais e políticas na Europa. Mas enquanto a história dos vikings se desenrola, outra parte dessa narrativa é ainda mais impressionante, o legado que eles deixaram para as gerações futuras. E o que há do legado? Eles não são apenas personagens de mitos e lendas. Os vikings estabeleceram rotas comerciais que iriam perdurar séculos. As suas explorações ajudaram a traçar mapas e rotas que ainda são estudadas hoje. Você sabia que a cidade de Kiev, na Ucrânia, foi fundada por vikings? Ela se tornou um importante centro comercial, ligando o norte e o sul da Europa. Isso nos leva a refletir sobre como as trocas culturais moldam sociedades e como a história é interconectada em várias dimensões. E assim, enquanto o sol se punha sobre o último reduto dos vikings, nós nos perguntamos, qual é o verdadeiro legado deles? É preciso considerar as suas conquistas, as suas falhas, as suas histórias de bravura e sacrifício. Onde estavam suas fraquezas? Onde encontraram força? A história dos vikings é, em última análise, um reflexo das complexas realidades humanas. Prepare-se, porque no segundo ato desta narrativa, vamos explorar mais profundamente as figuras icônicas da história viking, revelar segredos menos conhecidos sobre suas vidas cotidianas e desvendar os mitos que persistem até hoje. E mais, vamos entender como essa civilização tão fascinante ainda ressoa em nosso mundo contemporâneo. Fique conosco, porque nós ainda temos muito mais para descobrir. Prepare-se, porque agora daremos um mergulho mais profundo nas figuras icônicas da história viking, dessas personalidades que se destacaram em um mundo repleto de traições, conquistas e desafios. Um dos personagens mais célebres é Ragnar Lothbrok, um lendário herói considerado pelos vikings como um dos maiores guerreiros de sua época. Apesar de grande parte de suas histórias ser envolta em mitos e lendas, o que sabemos é que Ragnar foi um líder astuto e estrategista, cujas explorações se estenderam até a França e a Inglaterra. Sua audácia e bravura o tornaram uma figura emblemática que inspirou uma infinidade de narrativas vikings e contemporâneas. Você pode imaginar como essa imagem de um guerreiro robusto e inteligente moldou a percepção que temos dos vikings hoje? Outro nome que ressoa fortemente é o de Leif Erikson, considerado o primeiro europeu a chegar à América do Norte, cerca de 500 anos antes de Colombo. Erikson e sua tripulação partiram da Grécia e navegaram até as costas de Vinland, onde hoje está a ilha de Terra Nova. Você consegue visualizar o momento em que a tripulação avista pela primeira vez essas novas terras? Leif se tornou um símbolo da exploração viking, representando a coragem e a curiosidade dos escandinavos que buscavam constantemente novas fronteiras. É fascinante pensar que ele não era apenas um guerreiro, mas um explorador audacioso em busca de novas possibilidades.
Ao olharmos para as figuras femininas, encontramos a impressionante Lagertha, uma lendária escudeira e mulher guerreira que, segundo as sagas nórdicas, se destacou nas batalhas ao lado dos guerreiros vikings. Sua história desafia novamente a visão tradicional de que as mulheres ocupavam papéis passivos nas sociedades antigas. Lagertha é um exemplo poderoso de um feminismo primitivo que floresceu em um mundo de guerra e bravura. Você consegue imaginar como era para uma mulher ser respeitada como guerreira em uma sociedade predominantemente masculina? A habilidade de Lagertha em combate não era apenas uma questão de bravura, ela representava a possibilidade de um papel mais amplo para as mulheres da época. À medida que mergulhamos mais no cotidiano dos vikings, percebemos que eles não estavam apenas preocupados com conquistas e batalhas. Sua vida diária era rica e variada, com atividades que incluíam agricultura, construção de barcos e comércio. Os vikings eram agricultores habilidosos, cultivando cevada, aveia e centeio, além de criarem gado. A interdependência entre as atividades agrícolas e a vida marítima era fundamental para a sobrevivência das comunidades. Sabia que a variedade de alimentos que eles produziam contribuiu para sua resistência em situações adversas? Outra faceta fascinante dessa sociedade era o seu forte laço com a arte e a mitologia. Os vikings eram mestres artesãos, conhecidos pela criação de intrincados objetos de arte, joalheria e até mesmo por suas famosas tapestrias, que retratavam suas lendas, conquistas e deuses. Essas obras não apenas embelezavam o seu dia a dia, mas também funcionavam como uma forma de transmitir suas histórias e valores. A arte era uma janela para a alma da cultura viking. Você já parou para pensar como essas expressões artísticas conectavam as pessoas e como refletiam suas aspirações e medos? No centro de suas crenças estava a rica mitologia nórdica, que influenciava todos os aspectos de suas vidas, desde as festividades até a prática diária. As histórias de Odin, o deus da sabedoria, e Thor, o deus do trovão, repletas de significados e simbolismo, ensinavam não apenas sobre a força, mas também sobre a honra e a busca pelo conhecimento. As sagas que narravam os feitos desses deuses e heróis formavam um conteúdo fundamental da educação viking, moldando a ética e os comportamentos das gerações. É surpreendente pensar que, por meio de histórias contadas ao redor da fogueira, eles estavam, na verdade, transmitindo ensinamentos que ainda ressoam na nossa cultura contemporânea. Agora, vamos brincar um pouco com o efeito da religião sobre os vikings. Apesar de serem conhecidos como guerreiros brutais, o contato com o cristianismo trouxe mudanças profundas. Enquanto os líderes vikings se tornavam cristãos, as velhas tradições pagãs estavam sendo lentamente relegadas ao esquecimento. Pero, a transição não foi clara ou imediata. Muitas práticas rituais, como a veneração dos antigos deuses, foram adaptadas, levando a uma fusão única de crenças que desafiavam a ideia de um cristianismo dogmático. Imagine a dificuldade e a resistência que muitos sentiam ao abandonar suas crenças profundamente enraizadas. O cristianismo ofereceu também uma nova rede social. À medida que os vikings se integravam às comunidades cristãs, surgiam oportunidades de alianças matrimoniais entre os nobres locais e escandinavos. Essa interação não só ajudou a consolidar o domínio viking em algumas terras, mas também provocou uma troca cultural rica e proveitosa. O que isso significa para o estudo da história? Que a história é frequentemente cheia de nuances e interações, e que em vez de uma narrativa de conquista e pilhagem, podemos olhar para a história viking como um baile complexo de troca e assimilação cultural. Mas, ao falar dos vikings, não podemos deixar de lado a questão de como eles foram percebidos por outros povos. Embora as invasões vikings tenham trazido medo e destruição, também instigaram uma série de reações que acabaram por moldar o futuro da Europa. Comunidades que antes eram isoladas estabeleceram laços defensivos e alianças, impulsionadas pelo desejo de proteção contra os invasores. Assim, por meio do medo, surgiu a solidariedade. Algumas das grandes cidades europeias que conhecemos hoje têm raízes nesse momento de crise e defesa. Um exemplo é a formação do Reino da Inglaterra. O cristianismo começou a prosperar como uma resposta. O papiro e os escritos ganhavam importância, e importantes manuscritos estavam sendo produzidos e preservados em mosteiros, que se tornaram bastiões de conhecimento e educação numa época de turbulência. Parece que os vikings, enfim, ajudaram a semear as sementes da cultura renascentista que surgiria mais tarde. Mas a história dos vikings não termina com a sua integração e assimilação nas novas culturas. O século IX trouxe a formação de vastos reinos e novas dinâmicas sociais. Os descendentes dos vikings continuaram a deixar sua marca na história, levando suas habilidades, conhecimentos e tradições para terras longínquas.
Você sabia que o termo Rus, que hoje se refere à Rússia, é derivado de vikings suecos que estabeleceram rotas de comércio através dos rios da Rússia? Essa contribuição ainda é analisada e debatida até os dias de hoje. E à medida que se aproximam os eventos que moldariam a Europa, como a ascensão do Império Carolíngio e as Cruzadas, a influência viking começava a se dissipar. O mundo estava mudando rapidamente, e os guerreiros que antes navegam os mares em busca de riquezas agora se tornavam governantes e nobres, enfrentando a necessidade de se integrar em um sistema feudal em evolução. A força das tradições e da cultura viking teria um impacto duradouro, mas seria em um cenário diferente, em um mundo onde os valores se reconfiguravam em torno de novos paradigmas. Então, qual é o legado real dos vikings? Ao longo deste relato, vimos que eles foram muito mais do que simples conquistadores e saqueadores. Os vikings foram navegadores intrépidos, comerciantes astutos, guerreiros ferozes, mas também agricultores, artesãos e portadores de uma rica cultura. Eles moldaram as sociedades que invadiram e, além disso, deixaram um imprint que ainda é vibrante na moderna cultura europeia. A história viking nos ensina a olhar além dos rótulos simplistas e das narrativas monocromáticas. À medida que observamos as complexidades das suas vidas e interações, entendemos que são essas nuances que formam a verdadeira essência da humanidade. As suas conquistas podem ter sido impressionantes, mas é na intersecção entre o comércio, a cultura, a tradição e a adaptação que encontramos a verdadeira nobreza do legado viking. Ao refletir sobre tudo isso, percebemos que a história dos vikings é uma viagem de descobertas, tanto do mundo ao seu redor quanto de si mesmos. É um testemunho da resistência humana, da busca interminável por novas fronteiras e do desejo de deixar um legado. Então, ao olharmos para trás, como os vikings foram capazes de transformar o medo do desconhecido em uma busca de conhecimento, nos perguntamos em como nós, na contemporaneidade, podemos aprender com essa audácia. Afinal, mesmo em um mundo cada vez mais conectado, a jornada de autoconhecimento e exploração permanece tão vital quanto na época dos guerreiros nórdicos. Estamos, assim, em um ciclo contínuo de história, onde o passado dialoga com o presente e molda o futuro. O que sabemos dos vikings é apenas o começo de uma compreensão mais profunda dos seres humanos. E enquanto encerramos nossa jornada por este fascinante legado, deixamos a você a pergunta: em qual parte da nossa identidade contemporânea é influenciada, de forma inesperada, por esses audaciosos guerreiros do passado? A busca por respostas continua, e a história está sempre nos convidando a explorá-la novamente.